Boa noite a todos novamente. Hoje eu fiquei pensando o que eu ia falar sobre o Espírito Santo. Já falamos muitas coisas nesse mês do Espírito Santo, e cada quarta a gente traz um assunto sobre. E hoje eu fiquei pensando que nesse texto de João 16, é quando Jesus ele está falando para os seus discípulos, o final das coisas como que seria, o final do quê? Do tempo que ele estava aqui. Não o fim dos dias como sendo o fim do mundo, mas o fim de uma passagem de Jesus pela terra. Então ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, e ele fala agora em específico sobre o Espírito Santo. Ele fala que ele teria que ir para que o Espírito pudesse vir, para que o Consolador pudesse estar aqui. E é interessante porque ele começa a dizer o que o Espírito Santo iria fazer quando ele chegasse. Nós vimos na semana passada, eu lembro que eu falei para vocês aqui sobre o texto de João 24, falei sobre o texto de Atos capítulo 1, falei sobre o texto de Atos capítulo 2, que esse Espírito viria, e esse Espírito veio, foi em Pentecoste, quando aconteceu, que a igreja ela foi cheia do poder de Deus para manifestar na terra as obras que o Pai separou para que fizéssemos no nome dele. E aqui o que eu acho interessante é que o Espírito Santo ele só virá sobre nós se nós permitirmos que ele nos acesse, né? Não é uma coisa tipo, é obrigado todos nós sermos cheios do Espírito. Não existe uma obrigação dos céus sobre nós. Existe uma vontade de Deus para que esse Espírito ele venha, para que ele esteja conosco e para que a gente viva toda essa verdade. Mas a primeira chave que Jesus dá aqui, e eu quero discorrer isso hoje com você, é que o Espírito Santo é uma pessoa. E por o Espírito Santo ser uma pessoa, nós temos que acessar ou dar acesso para essa pessoa. Como que você é amigo de alguém se você não conversa com essa pessoa? Como que você pode saber sobre as pessoas se você não se abre a elas, se você não se comunica com ela? Como que você vai saber o pensamento de alguém se você não deixa com que essa pessoa acesse você? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo ele tem muitas coisas para nos dar, mas nós precisamos dar acesso a ele. Nós precisamos permitir que ele esteja conosco. Não é uma coisa que eu faço naturalmente, o Espírito vem. Queridos, e todos nós fomos chamados para sermos guiados pelo Espírito. Olha que interessante esse texto que eu li. Diz que o Espírito viria e ele seria o nosso Consolador. Jesus viveu esse tempo todo com os seus discípulos na terra. Jesus ele multiplicou pães e peixes, Jesus ensinou a eles, Jesus falou sobre pesca, Jesus falou sobre tudo. E quando ele vai embora, ele ainda fala assim, eu vou embora. Só que o lance é o seguinte, eu vou deixar alguém para auxiliar você. Olha que especial isso. Além de tudo que eu ensinei para vocês, além de tudo que eu mostrei para vocês, além de tudo aquilo que a gente fez juntos, lembro, eu vou, mas vou deixar alguém agora auxiliando. Vou deixar alguém para pegar na sua mão, vou deixar alguém chamado Consolador. O que é o Consolador? Essa palavra no original ela significa Paracleto. Paracleto no original significa aquele que anda junto, aquele que está próximo, aquele que está do lado. Então o Espírito Santo, ele além de ser esse que está do lado, ele é também o seu conselheiro. Pense, quantos aqui já assistiram o HIT, Conselheiro Amoroso? Pense você ter o seu conselheiro ali do seu lado, te dando todas as dicas, falando o que você deve fazer, mas não somente na área do amor, mas falando também sobre negócios, sobre família, sobre filho, sobre tudo que você vai viver. Esse é o Espírito Santo. Ele também significa advogado. O que é o advogado? Aquele que vai julgar as nossas causas. Saiba que se você pecar, a Bíblia diz, você tem um advogado junto ao Pai que vai interceder por você. Ou seja, você tem alguém do seu lado que quer pegar no seu braço, que quer te ensinar a fazer as coisas, que quer te revelar coisas que você não sabe, que quer te guiar para coisas que são verdades e não coisas que são mentiras. Então, é alguém que precisa de espaço na minha vida, sim ou não? Então vamos lá. De vez em quando eu abro algumas caixinhas de pergunta no Instagram, né? Faço aquilo ali porque eu não estou trabalhando muito, então estou com muito tempo. Estou brincando. Eu gosto de fazer isso porque a gente discipula a distância. Eu estava observando as pessoas que têm acompanhado os stories, por exemplo, que eu tenho postado, são pessoas que não são daqui. Ou seja, então eu sou uma igreja virtual. Então eu posso alcançar pessoas que não estão aqui. Por isso que eu faço isso. Aliás, a sua rede social deveria ser seu púlpito também.
O que você anda pregando lá no seu púlpito? Vou entrar nessa seara, não é meu assunto hoje. Mas vamos voltar. E aí o que acontece? Eu abro essas caixinhas de pergunta e as pessoas perguntam assim: pastor, crente pode ter tatuagem? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Queridos, quando eu leio esse texto, eu não posso te dar uma resposta exata sobre isso, mas eu sei quem pode te responder, e o nome dele é Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala, e aqui diz o texto, que ele vai te revelar toda a verdade. Então, se você quer saber assuntos difíceis, que talvez você está em dúvida, namoro, isso, relacionamento, tatuagem, bebida, isso, aquilo outro, pergunta para o Espírito Santo. Porque quando nós temos dúvidas sobre determinado assunto, nós podemos recorrer a ele, que é conselheiro. E a Bíblia diz, que é o texto que eu acabei de ler, que ele nos revelaria toda a verdade. Então, se eu quero saber se eu posso fazer tatuagem, chega e pergunta para o Espírito Santo: posso fazer tatuagem? Ele vai falar para você. E aí você sabe se aquilo ali é para você, se não é. Ou seja, o Espírito ele vem visitar, mas só que se nós não tivermos sensíveis ao Espírito, nós não vamos perceber que foi o Espírito. Eu posso hoje aqui pregar para você uma mensagem emocional e te fazer chorar. Posso. Somente o Espírito Santo pode te fazer chorar e te transformar. Mas qualquer mensagem que eu pegar aqui, te der uma mensagem de letra, de emocional, eu posso te emocionar. E você pode sair da igreja e falar: nossa, mas hoje eu chorei quilômetros de litros. Mas só que amanhã a sua vida continua a mesma. Então isso foi emocional, isso não foi do Espírito, porque onde o Espírito está, ele transforma. Então o que nós precisamos, queridos? É ser cheios do Espírito. É deixar com que esse Espírito nos transforme de tal maneira que a gente saia um pouco dessa capa de religião, sabe? De sentir Deus, foi legal, o culto foi bacana, a palavra foi legal, isso. Não, e de realmente viver uma transformação genuína dentro de nós, a ponto de não saber mais quem eu era antes de conhecer Ele. Vocês estão aqui comigo? Então esse é o Espírito Santo, essa é a pessoa que Jesus está nos apresentando. Ele está falando de uma pessoa que vai nos guiar, de uma pessoa que vai revelar a nós toda a verdade, mas ele também está falando que ele só viria se Jesus fosse. Ou seja, quando eu entendo que o Espírito vai vir quando Jesus for, eu entendo que tudo aquilo que Jesus falou e me ensinou vai caber a essa pessoa, como diz aqui o texto em 13, aqui, no João 16:13, que ele vai revelar aquilo que Jesus falou. Então eu preciso querer essa pessoa. A primeira coisa para nós sermos guiados pelo Espírito é querer. Romanos capítulo 8, ele vai dizer, coloca na tela para mim, para eu não falar besteira aqui para o pessoal. Mas ele vai falar sobre andar no Espírito. O andar no Espírito. Cadê o versículo 1? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe quando eu não sou mais condenado? É quando eu não ando mais na carne, eu ando no Espírito. É esse Espírito que Jesus deixou. Quando eu ando pelo Espírito, eu não tenho mais condenação. Sabe por quê? Porque tetelestai, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados já foram perdoados, pastor, mas o Senhor não sabe o que eu fiz, e nem quero saber. Mas eu sei que Ele já te perdoou por isso. Eu sei que quando você anda com Ele, Ele já trouxe perdão sobre a tua vida. E você precisa querer andar no Espírito, porque se você anda no Espírito, não tem mais condenação para a sua vida. Quantos estão aqui comigo? Então esse é o Espírito que Jesus nos mandou. Agora, outra questão que diz o texto: quem me convence do pecado? Quem me convence que eu estou errado? Quem me convence que eu devo mudar? Quem me convence que aquilo que eu faço não condiz com o que Deus está dizendo? Então, irmão, menos dedo em riste, mais oração e espírito para as pessoas. Mais oração e espírito por elas. Porque não é você dizendo que a pessoa está pecando, que ela vai ser convencida que ela está pecando. Eu posso ajudar no processo dela de arrependimento, mas nunca eu farei o papel do Espírito Santo. Porque quem me convence, quem me convenceu para eu estar aqui hoje foi o Espírito Santo.
Quem te convenceu para você aceitar Jesus? Foi o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que quer nos guiar. É esse Espírito Santo que quer mostrar para mim, para você, que temos coisas a mais ainda para viver em Deus, que ainda não estamos vivendo, mas nós precisamos ser convencidos por Ele. E aí o texto diz que Ele vai nos convencer de 3 coisas. Quais são as 3 coisas que esse texto de João 16 fala? Pecado, justiça e juízo. Vamos discorrer sobre isso? Pecado. Por que Ele vai me convencer do pecado? Porque o pecado, o original dessa palavra é errar o alvo. O que é o pecado, pastor? Errei o alvo. Mas que alvo? Por que eu errei o alvo? Porque Cristo me fez para acertar o alvo. Quando eu peco, eu erro o alvo. Mas eu dou fruto quando eu acerto o alvo. Então, quando eu permito que o Espírito Santo me convença, Ele me faz acertar o alvo. Ele me faz andar no caminho que Deus tem para a minha vida. Então o que Ele vai fazer? Quando? Eu posso fazer tatuagem? Ora, o Espírito Santo. Por quê? Ele vai te convencer. Se aquilo ali é errar o alvo, Ele vai fazer você acertar o alvo. Ele vai te trazer para o caminho da verdade. E por que Ele convence da justiça? Sabe por quê? Porque quando Jesus morre, eu e você fomos feitos justiças de Deus. Mas então quem vai me convencer da justiça? É aquela pessoa que às vezes está irada, ela tem toda razão para acabar com uma outra pessoa, ela tem toda razão para devolver o que a vida fez com ela, ela tem toda razão para colocar na justiça, para correr atrás, e enfim, ela tem toda a razão, todo o direito. Não estou tirando o direito dela. Mas se eu ando com o Espírito Santo, Ele vai me convencer da justiça. Ele vai me fazer enxergar uma justiça que eu talvez não esteja vivendo, ou não esteja vendo. Quando eu dou espaço para o Espírito Santo, além dele me livrar do pecado, Ele também me livra com justiça. E aí eu não sou mais enganado. E aí é o que Malaquias capítulo 3, se eu não me engano, versículo 12, 14, sei lá, que ele vai dizer que verão então a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Quando eu ando com o Espírito Santo, Ele pode me convencer do pecado, Ele pode me convencer da justiça, porque Tiago, capítulo 4, se eu não me engano também, vai dizer que na ira humana, na ira do homem não prevalece a justiça de Deus, então Ele vai me convencer da justiça. E por último, Ele vai me convencer do juízo, e é aqui que mora o perigo. Você não precisa fazer pregações de inferno para as pessoas, você não precisa falar, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Sabe por quê? Quem vai convencer ela de não ir para o inferno é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas do juízo. Qual é o juízo? Você não aceitar Jesus, Jesus morreu por você, Jesus quer te dar uma vida na eternidade, não somente no presente, mas no porvir, a vida eterna. E se você não aceitar Ele, pode ser que você esteja já condenado. Condenado ao quê? Condenado a viver uma vida no inferno. Mas o que é esse inferno? Eu não estou vendo aqui, eu estou gostando da vida que eu estou vivendo. Estou vivendo na concupiscência da carne e está tudo certo. A vida não se resume aqui e agora. A vida é aquilo que nós vamos ainda continuar existindo quando nós sairmos daqui. E é isso que o Espírito Santo, Ele vai fazer, não somos nós. Por isso que eu e você fomos chamados a pregar Jesus, a mostrar Jesus com o quê? Com as obras do Espírito na minha vida, e as pessoas serem convencidas por Ele. Então esse texto, ele lembra a mim e a você, que a tarefa que talvez eu e você estejamos lutando para fazer, não é nossa, é dele. Como alguém vai saber se não tem quem pregue? Então por isso pregamos. Como alguém vai conhecer se ninguém me ensinou? Por isso nós ensinamos, e ele dá os ministérios. Pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e por aí vai. Por quê? Porque precisa de ensino para que as pessoas compreendam todas essas coisas e elas possam viver o que Deus as chamou para viver. Então, eu falei que o Espírito Santo é uma pessoa, eu falei que essa pessoa, ela nos convence, e também eu falo para você que essa pessoa nos beneficia. Por que ela nos beneficia? Porque o texto diz que Ele nos revelaria toda a verdade. Pastor, eu vou fazer um negócio com alguém, mas eu não sei se isso é de Deus, eu não sei se isso vai ser legal para mim, eu quero fazer tal projeto, mas eu não sei se Deus está nesse negócio.
Como que eu vou saber? Dando espaço pro Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai me revelar toda verdade. Então eu preciso, queridos, eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Assim como você precisa do ar para você não morrer, você precisaria do Espírito Santo para você ter vida. E uma vida em abundância. Então quando eu entendo que o Espírito Santo me beneficia, eu paro de dar murro em ponta de faca. O que eu vou fazer? Vou acordar no meu dia e vou falar: Espírito Santo, conduza meu dia hoje. Me livre de todo mal. Me sinalize quais são as atitudes, as palavras, o que eu devo fazer nesse dia de hoje. Se você fizer isso todas as manhãs, queridos, eu quero dizer para você, a sua vida vai mudar 100% do que você vive hoje. 100%. Por que eu posso te garantir isso? Porque é Ele, não sou eu. E Ele está muito a fim de transformar a sua vida. Mas nós precisamos querer que essa transformação aconteça. Não é passe de mágica, tá? Diga-se de passagem, não é algo que, eu fiz aqui, o pastor falou, vou fazer essa fórmula aqui, vai dar certo. Calma, você precisa ter uma vida com o Espírito Santo. Eu não sei se hoje você tem, 3 melhores amigos na sua vida. E eu nem falei muito, né, porque hoje, na era digital, muita gente confunde amigos com seguidores. Não é a mesma coisa. Mas eu não sei se você tem muitos amigos. Se você tiver 3 amigos, eu aposto para você que esses 3 amigos, eles não foram conquistados do dia para a noite. Eles não são seu amigo por estar com você há 1 mês. Eles devem ter pelo menos anos com você. Se esses seus amigos, que você considera seus amigos, você gastou anos para ter amizade, por que não fazemos isso com o Espírito Santo? Nós queremos gastar 2 horas de culto com o Espírito Santo, queremos ter resposta para a eternidade. Nós queremos gastar 2 horas num culto, mas queremos ter a resposta lá para o meu trabalho, que tem anos que está lá e eu não consigo solução. O que eu quero dizer para você? Nós precisamos trabalhar o benefício que Ele tem para nós com o quê? Com intimidade. Nós precisamos estar conectado com Ele, falando com Ele, agindo por Ele, andando por Ele, como o texto de Romanos capítulo 8. Por quê? Porque quanto mais você anda com o Espírito Santo, mais Gálatas 5:22 acontece na sua vida. O que tem lá? 9 coisas. O que é? Os frutos de quem? Frutos dele. Pastor, eu queria amar melhor as pessoas. Fruto do Espírito. Eu queria ter paciência, fruto do Espírito. Eu queria ter, perseverança, fruto do Espírito. Eu queria ter fé, fruto do Espírito. Ou seja, tudo que nós estamos pedindo em oração, o Espírito Santo está querendo nos entregar como devoção todos os dias. Já pararam para pensar nisso? Hoje eu fiquei meditando sobre esses textos, sabe? Porque, cara, Jesus é tão bom conosco. Jesus não é aquele cara que falou: não vai por ali. Ele não simplesmente falou sobre Salmo 1, não se assente na roda dos escarnecedores, não faça isso, não faça... Não, ele deixou o Espírito Santo para estar com você, e você caminhar com ele e falar assim: Espírito Santo, esse lugar aqui que nós estamos indo aqui, está de boa? Não, está de boa, vamos lá então. Isso aqui que a gente está fazendo, está tranquilo? Está tranquilo, está favorável. Ou seja, ele deixou para nós quem vai nos sinalizar. Sabe o GPS que nós pegamos ali, vire à direita, vire à esquerda, esse é o Espírito Santo. Além dele te sinalizar os lugares, ele guarda a sua ida e a sua volta. Ele protege você quando você está indo, ele protege você quando você está voltando, e ele protege até quem ficou. Esse é o Espírito Santo. Sabe, hoje eu falei assim, cara, nós precisamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo, precisamos compreender mais as coisas do Espírito, que não é só um momento, e eu não estou aqui querendo falar que isso é errado, momentos de prazer com o Espírito Santo, que é o momento quando teve a Rua Azusa, 1904, cair em línguas, movimento pentecostal no Brasil, começou e tal, ótimo, nós somos fruto disso, nós somos uma igreja neopentecostal, mas isso é muito legal, mas isso tem que ser uma constante dentro de mim, dentro de você. Em falar em línguas, os dons do Espírito, enfim, interpretação de línguas e por aí vai. Isso tem que ser a minha vida com Deus. Isso não pode ser momentos.
Momentos que a gente se reúne numa vigília, por exemplo, e o fogo cai. É muito legal e nós precisamos disso, amém? Nós precisamos dessa fogueira pegando fogo, não precisamos? Hoje será que dá para a gente fazer isso? Nós precisamos dessa fogueira pegando fogo. Mas nós somos essas chamas vivas que andam por aí. Nós somos essa fogueira aonde nós estamos. E quando nós estamos nos lugares, as pessoas elas vão ver você pegando fogo e elas vão querer queimar com você. Elas vão querer viver o que você vive em Deus. Elas vão querer receber o que você está recebendo do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele está nos beneficiando. Ele está nos trazendo vislumbre de eternidade que a gente não sabe. A Bíblia diz, o texto diz que Ele vai nos revelar tudo aquilo que Deus está anunciando a Ele. Você quer saber do amanhã? Pergunta para o Espírito Santo hoje. Ele já sabe. Então deixe com que esse Espírito conduza a sua vida, a sua casa. Sabe? E Ele também, diz o texto aqui, que Ele nos ajuda na nossa transformação de caráter. Na nossa transformação de caráter. Como eu falei para vocês, se eu pregasse uma mensagem aqui emocional, se eu trafegasse aqui na inteligência emocional com você, eu ia te convencer de muitas coisas. Eu ia fazer você chorar, ia fazer você dar pirotecnia. Porque o emocional, quando a gente mexe com o emocional das pessoas, elas embarcam nisso. Só que a única coisa que me garante transformação de caráter é o Espírito Santo. A única coisa. Porque a minha mensagem pode te fazer chorar, se ela for emotiva. Mas amanhã está tudo certo. Poxa, coitado daquele pastor, né? Passou por aquilo e tal. Chorei lá no culto largado. Só que não mudou nada a minha vida. Agora, quando é o Espírito Santo, Ele molda o nosso caráter. E aqui eu começo a pregar. Amém? Estou brincando. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus espera de nós é caráteres transformados. O que Deus espera de nós são pessoas transformadas. Pessoas que vivem plenamente o Evangelho. E viver plenamente o Evangelho é saber em quem nós temos crido e que Ele é fiel para nos sustentar em qualquer momento. É saber que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completar. É saber que nós não estamos sozinhos, porque Ele diz que até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês. Ou seja, quando nós temos essa transformação dentro de nós, nós começamos a experimentar de algo que nunca experimentamos. Não podemos simplesmente, ou não fomos chamados, desculpa, deixa eu recolocar, nós não fomos chamados para ter momentos de prazer, nós fomos chamados para uma vida prazerosa. E uma vida prazerosa até no dia mal. Até no dia mal eu percebo que Deus é comigo. Até no dia mal eu percebo que Ele está guardando a minha vida, que Ele está me protegendo. Até no dia mal eu sei em quem tenho crido, que Ele é fiel para me sustentar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que sair um pouco desse evangelho da religião para o evangelho de pertencimento, de chama, de fogo dentro de nós, ardendo, queimando a ponto da gente saber. Gente, eu não estou falando para você que eu sou super-homem, não estou falando aqui para super-homens, super-mulheres. Vai ter dia mal? Vai, mas é você saber que Deus está contigo, é você saber que o Espírito Santo é com você, é você saber que você pode ir lá para o seu quarto em secreto, fechar a porta do teu quarto e ali junto ao Pai você orar o Pai Nosso, e Ele que te vê em secreto, diz a Bíblia, Ele vai te recompensar. É saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo. E podemos sim ter um momento de solitude, mas nunca de solidão, porque Ele não nos deixa só. E é isso que eu quero hoje acordar você, meu irmão. Nós temos o cara conosco. Nós temos aquele que é o dono do ouro e da prata aqui dentro de nós. Nós temos aquele que pode mudar qualquer situação. Você chegou num ambiente, você fala assim, peraí, esse ambiente aqui não está legal, deixa eu fazer uma oração. Você vai lá no cantinho e fala assim, estou aqui, teu Espírito está comigo, inunda esse negócio aqui. Transforma esse ambiente aqui. E Ele vai transformar isso. Sabe, você precisa acreditar nesse poder que está dentro de você. Você precisa acreditar no que Jesus falou. Eu vou para o Pai, mas Ele vai vir. Se eu não for, Ele não vem. Então eu fui, agora Ele veio. E se Ele veio, vamos usufruir, gente. Vamos usufruir do Espírito, vamos usufruir dos dons, vamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Chegou o momento de nós realmente vivermos no Espírito. Vivermos no Espírito,
andar nesse Espírito, nos mover para que o Espírito então, ele faça o que ele quer. Ele não vai nos deixar enganado, diz o texto. Ele é aquele com quem vai revelar toda a verdade. Ele é uma pessoa, ele é o Consolador e ele vai nos transformar de dentro para fora. Tudo que nós vamos viver fora de nós tem que ser aqui dentro. Aqui dentro você define o mundo. Aqui dentro você faz acordos com Deus. Aqui dentro, no seu coração, que procede as fontes da vida, você pode decidir o que você quer viver. A pastora subiu aqui e falou assim: eu decidi que eu não queria ter a mesma mentalidade de escassez da minha família, que eu queria ter uma mentalidade do reino, uma mentalidade que quanto mais você dá, mais você tem. Agora a mentalidade do mundo é como, Alan? Quanto mais você dá, com menos você fica. Essa é a mentalidade. Então o paradoxo do reino de Deus, ele quer ser verdade para você, mas você precisa querer. Sabe, quando Jesus falou o Espírito Santo vai vir, em Pentecoste ele veio, ele caiu sobre a igreja, o Espírito veio, eu falei para vocês do texto, o Espírito veio, ele veio sobre a igreja que estava reunida, e eles começaram a falar em línguas repartidas como de fogo. Cada um recebeu a sua impartição de acordo com a sua fome, com a sua sede, com a sua necessidade. Porque o Espírito, ele é assim, cavalheiro, né? Ele vem fazer aquilo que você está permitindo que ele faça. Se você quiser que ele entre no seu casamento agora, ele entra. Se você não quiser também, ele não entra. Ele é esse cara. E aí, nós por vezes cessamos isso. O Espírito foi derramado, mas eu e você não damos crédito a isso. E não acreditamos, o problema é esse, por quê? Porque não acreditamos. A Bíblia diz assim que em Hebreus 11:6, aqueles que se aproximam de Deus é necessário acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós chegamos a Deus, eles põem o texto aqui, né, gente? Para você ver que eu não estou mentindo, né? Ou então pegar o pastor. Quando nós cessamos o Espírito, quando não acreditamos, quando não damos crédito, quando achamos que isso é paranoia de igreja, essas igrejas pregam essas loucuras que eles não vivem. Mas hoje eu decidi que nós vamos viver isso aqui. Nós vamos ver cegos enxergando. Porque isso é igreja, gente, isso é evangelho, isso é Espírito Santo. Então o meu pedido hoje para você é que você não atrapalhe o Espírito. E que você deixe o Espírito hoje te tocar de uma maneira que Ele jamais te tocou. Ele está à nossa disposição, quantos acreditam nisso? Por que eu preguei tudo isso para você? Para você saber que ser movido pelo Espírito é uma responsabilidade sua e não dele. Para você entender que não é mais sobre Deus, é sobre você, porque Ele já foi embora, Jesus, mas Ele deixou o Espírito Santo. E todos aqueles que têm fome e sede dEle, Ele visita. Todos aqueles que permitem que Ele toque, Ele toca. Todos aqueles que querem ser inundados por Ele, Ele inunda. Vamos provar disso? Queria te convidar a ficar de pé então no seu lugar aí. Sabe o que é bom quando você prega de Deus? É porque não é sobre nós, é sobre Ele. E o que Ele quer fazer, Ele faz. Não tem como eu controlar o Espírito Santo e falar assim: opa, não, você não vai fazer isso não. Por quê? Ele faz. Independe de mim, independe de comando. Por quê? Porque Ele está aqui no nosso meio. E hoje eu queria que nós pudéssemos permitir o seu acesso a nós. Não é sobre o irmão do seu lado, tá? Não é sobre o que a pessoa do seu lado vai estar experimentando aí. E se você é um observador, você já tem a sua colheita. Mas é com você, dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Talvez nós não vamos ver manifestação, e fique tranquilo, que a gente não quer manifestação aqui que não seja do Espírito. Mas se tiver, a gente expulsa também, não tem problema. Mas o que nós queremos, ou o que eu pretendo com isso, é que você, dentro de você, sinta o toque do Espírito. E talvez não vai ser uma manifestação que eu estava dizendo de, falar em línguas, não. Talvez vai ser uma confirmação. Talvez vai ser uma resposta. Talvez vai ser uma direção.
Talvez vai ser uma lembrança. Filho, lembra aquela vez que eu fiz? E isso para você vai ser a sua resposta. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que nós não sabemos nem orar e Ele intercede ao nosso favor. Então nesse exato momento o Espírito Santo vai interceder ao teu favor. Interceder, já que Ele é advogado, Ele está na tua causa. E Ele está junto ao Pai para te conceder aquilo que o Pai tem para a sua vida. Feche teus olhos por um instante, eu quero fazer uma oração antes da gente ter esse período aqui com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Tua palavra nos garante que quando 2 ou mais estão reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. E Senhor, nessa noite eu liberei a Tua palavra, não a minha, mas a Tua palavra. E a Tua palavra é carregada de Espírito e poder. E esse Espírito Santo, Senhor, que está ao nosso favor, que está no meio de nós, que está dentro de nós, é o Espírito que nos conduziria a toda a verdade, é o Espírito que nos levaria a viver coisas poderosas no Senhor, que traria sobre nós tudo aquilo pelo qual o Teu Filho Jesus nos ensinou. E que nessa noite, Pai, eu quero dar a primazia a Ele, eu quero dar o lugar a Ele, eu quero que toda a minha humanidade, ela seja reduzida à sua divindade, a fim de que o Senhor, Pai, toque cada um aqui na sua maneira íntima, na sua maneira ímpar. Eu sei que tem pessoas aqui que carecem de uma cura, pessoas que carecem de uma resposta, pessoas que vieram buscar nessa noite simplesmente um momento, Pai, de refrigério, mas o Espírito da verdade que conhece a nosso coração, é o Espírito que vai nos dar aquilo que nós necessitamos. E nessa noite, Senhor, que o Senhor entregue para os Teus filhos aquilo que eles anseiam, aquilo que eles precisam nessa fase. Que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga confirmação, que o Senhor traga lembrança, que o Senhor traga os dons para fora, os dons do Espírito sejam hoje avivados em nós, e que nós possamos experimentar e Te perceber de uma maneira que não percebemos e não nos movimentamos antes, mas que nessa noite seja palpável a Tua presença, seja notória em nós a Tua graça, o Teu favor e a Tua manifestação. Espírito Santo de Deus, seja livre no nosso meio, seja livre no nosso meio, para falar, para mover, para tocar, para curar, para libertar, para trazer convencimento do pecado, para trazer convencimento da justiça, para trazer convencimento do juízo. Que não seja uma noite marcada por homens, mas que seja uma noite selada por Ti, selada pelo que o Senhor quer fazer. E eu quero liberar agora nesse momento e nesse ambiente, um ambiente propício e profético, um ambiente propício para milagres, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de permissão dos céus invadindo a terra. Nós Te damos a esse lugar acesso, Senhor. Acesse os nossos corações, acesse a nossa mente, acesse o nosso pensamento, aquieta a nossa alma e veja hoje como o Espírito irá nos tocar. Elias esperava essa resposta como uma chuva, como uma tempestade, como um trovão, como um fogaréu, mas o Espírito apareceu num vento suave, e o Espírito disse a ele: você precisa descansar, você precisa comer. Por quê? Porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós precisamos. Nesse momento, cesse por um instante os teus pensamentos, cesse de pensar no que você vai fazer ao sair daqui do culto,
Cesse de pensar no problema, numa situação, mas agora perceba Ele. Perceba Ele. Se permita nessa noite, se permita acessar o Santo dos Santos, o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Um lugar de primazia e adoração ao Deus verdadeiro. Um lugar onde nós somos preenchidos em todas as áreas. Um lugar onde nós somos compreendidos. Um lugar onde nós somos amados. Um lugar onde nós somos curados. Um lugar onde nós somos libertos. Esse lugar está disponível para você hoje. Esse lugar está te esperando. Talvez o abraço de um pai, de uma mãe que você nunca recebeu. Esse lugar. E Deus está ali, pronto para te abraçar, pronto para te amar de uma maneira incondicional. E esse é o momento de você não lutar. Esse é o momento de você entregar a sua força, entregar também a sua fraqueza, entregar para que o Espírito Santo ele te inunde. Nesse lugar de encontro, Deus vai curar cicatrizes na tua alma. Nesse lugar, Deus está curando coisas que no teu coração, talvez um perdão que você não libera nem para você, porque aconteceram coisas e você não se perdoa por isso. Ei, baixe hoje tuas armas, o Espírito Santo, Deus, Jesus já te perdoou. Você não precisa se martirizar. Deixa Ele carregar consigo no madeiro. Deixa Ele carregar consigo na cruz. E você ser livre das amarras, livre dessas acusações, desses pensamentos, desses, sabe, essas setas que voam noturno, que toda noite vem te visitar em sonhos, em pesadelos. Ei, caiu por terra isso hoje em nome de Jesus, porque Deus está mudando os teus pensamentos. E você terá hoje, a partir de hoje, o sono do justo. Você vai se deitar em paz e logo pegará no sono, porque o teu Deus levou sobre si toda a acusação. Hoje, receba esse toque do Espírito Santo, um toque de amor, um toque de graça, um toque de favor, um toque de dizer: ei filho, eu estou contigo, você não está sozinho nessa situação, você não está sozinho nessa, por mais que você ande em muitos lugares, conecte-se a muitas pessoas, mas você parecia estar só no seu coração. Mas hoje eu quero ser o teu companheiro, o Paracleto. Hoje eu sou o Paracleto. O Paracleto que estou junto contigo, sou o teu conselheiro, sou o teu advogado, sou o teu amigo, sou o teu auxiliador. Esse Espírito está tocando hoje você, mudando coisas no teu interior, no teu íntimo, a fim de que você viva uma vida diferente, a fim de que você viva uma vida alegre. Sabe, eu sinto no meu espírito isso. Muitas pessoas entristecidas em seus sentimentos, entristecida em sua alma, entristecida porque coisas não aconteceram como você esperava, ou coisas aconteceram que te magoaram, que te machucaram. Eu vim aqui nessa noite te dizer: a alegria do Senhor é a tua força. O inimigo, ele quer que você esteja no lugar de fraqueza. O inimigo quer te conduzir para esse lugar de dependência, de ansiolíticos, de droga, de vícios, de qualquer outra situação que não seja Jesus. E ele quer te fazer andar entristecido, mas o Senhor hoje está derramando sobre você alegria, porque o reino dele é paz, justiça e alegria. Alegria. Seja inundado por uma alegria que você jamais teve. Seja visitado por uma alegria que você jamais se sentiu, que você jamais percebeu.
Hoje o Espírito está tirando de você tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que doeu, tudo aquilo que causou incômodo. Hoje o Espírito está tocando nessa área. Ele está abrindo o quarto secreto do seu coração. Ele está entrando nesse quartinho escuro que estava esquecido talvez por você, mas não por Ele, porque o Senhor jamais se esquece dos seus filhos. O Senhor jamais se esquece de você. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. E saiba que o mundo pode te rejeitar, mas o Deus Todo-Poderoso jamais te rejeitaria. E nessa noite Ele está tirando tudo que é fardo, tudo que é sentença, tudo aquilo que era acusatório contra você, para que você viva uma vida livre, feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vim aqui nessa noite te dizer, meu irmão, o Espírito Santo é contigo, o Espírito Santo é por você, o Espírito Santo vai te conduzir a novas veredas, o Espírito Santo, Ele vai te conduzir a novas vitórias, o Espírito Santo vai te conduzir a novos lugares de acesso. Não terminou o que Deus apenas começou, não acabou aquilo que Ele ainda nem concluiu. Ele é aquele com quem vai fazer a sua vida ir além. Espírito Santo, hoje te inunde com sabedoria, com graça, com ousadia, com fé, que a tua fé seja transbordante a ponto das pessoas ao teu lado falar: eu acredito porque você está dizendo, eu acredito porque você está falando. E isso, elas serão inundadas pela fé que Deus está transbordando no teu coração, a fim de que em você e através de você haja uma transformação de ambiência, uma transformação de atmosferas, uma transformação material, uma transformação no teu meio. Você é aquele com quem Deus vai, você é aquele com quem Deus garante, você é aquele que ao entrar e ao sair, você será bendito. Você não está só nesse planeta Terra. A Bíblia diz que você não é cauda, você é cabeça. Você não foi feito para ser pisado, você foi feito para dar sabor, você foi feito para levar vida, você foi feito para levar luz, você foi feito para mudar as situações. Você não é aquele que chega em ambientes e o ambiente te engoda, não. Você muda a frequência, você muda o ambiente. Ei, eu não sei se você está entendendo. Hoje o Pai está erguendo a tua moral, o Deus Todo-Poderoso está te levantando nessa noite, a fim de que você não seja uma vergonha, mas uma vitória. Você é aquele com quem os céus celebram, você é aquele com quem céus e terra se encontram. Você é o ponto de tangência dos céus com a terra. Sobre você está a palavra do Senhor, sobre você está a mente do Senhor. Os teus pensamentos são os pensamentos de Deus. A tua vida não reflete a tua história na terra, mas a tua história com teu Pai nos céus. A tua vida é algo para ser exaltado, é algo que vale a pena ser vivido, porque se Deus é por você, quem será contra você? Hoje Deus está erguendo você desse sono espiritual, fazendo você crer que nada é impossível para aqueles que andam com Deus. Nada é impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se Deus te deu uma palavra, essa noite eu confirmo essa palavra, porque a Bíblia declara que se dois concordarem a respeito de qualquer assunto na terra, no nome de Jesus,
o teu Pai irá te conceder. Hoje eu quero declarar e concordar com a tua vitória. Hoje eu quero declarar e concordar com o teu sucesso. Hoje eu quero concordar e declarar que você vai ser um bendito, uma bendita de Deus nessa terra. Hoje eu quero concordar que as coisas darão certo sim na tua vida, que o teu casamento dá certo sim, que os teus filhos dão certo sim, que aquilo que você colocar nas tuas mãos vai prosperar sim, porque Deus é contigo. Você não anda em enganação, você não anda nos maus conselhos, você é aquele que anda com Deus, e quem com Deus está, com Deus governa. Quem com Deus está, com Deus governa. Hoje eu declaro, foi para a vida que Cristo te libertou, foi para que você fosse vitorioso que Cristo te libertou. Não mais viverá o medo, não mais o medo, não mais a dor, não mais o pranto. O teu choro agora é um choro de alegria, é um choro de regozijo, é um choro de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Erga as tuas mãos hoje, comece a exaltar o Deus Todo-Poderoso que te livrou, te salvou, te remiu, te limpou e fez justiça na tua vida. Erga as tuas mãos hoje, glorifica o teu Pai, glorifica o teu Deus, exalte a Ele nessa noite em nome de Jesus.